Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento, acontece por graça, sem nenhum gesto da nossa parte. Se você considera este livro incompreensível ou sem significado, é porque isso ainda não lhe aconteceu. No entanto, caso algo em seu interior responda a ele, se você, de alguma forma, reconhece a verdade nele, isso significa que o processo do despertar já está em andamento. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os 3 corpos de que é constituído todo ser humano. Vamos começar com o espírito. O espírito. Deus se autocriou e quando chegou à perfeição, na unidade ou corpus universalis, corpo universal ou corpo de Deus por inteiro, resolveu explodir parte de seu corpo de luz, criando infinitas partículas de luz, que chamamos de seus filhos. Cada partícula dessas é um espírito. O espírito é um corpo perfeito, imortal e indestrutível, feito à semelhança do Pai, isto é, pura luz. Não tem forma e não ocupa espaço físico, mas sabe tudo o que Deus sabe. A diferença dos espíritos para Deus é apenas a experiência. Ele é puro, mas inocente. Para adquirir esta experiência, Deus criou o universo dual, regido por 2 forças antagônicas, positivo e negativo, yin e yang. É nele que o espírito vai evoluir, aprendendo a ser criador, e para isso dirige 2 outros corpos, a alma e o corpo físico. É através deles que o espírito conhece a limitação, os conflitos, o julgamento, o ego, o tempo e o espaço, pois tudo isso só é possível num mundo baseado na dualidade. O espírito que busca a experiência para ser completo, como o Pai Divino, pode ser chamado de alma universal. Este corpo, que vai evoluindo ou sendo construído, ainda não completou o processo todo e por isso não chegou ainda ao 7º dia da criação. O espírito é o corpo celeste que todo ser humano tem. É uma forma de luz que não tem aparência ou forma humana e existe apenas como luz. A Bíblia Sagrada diz que todos somos feitos à semelhança de Deus, nosso Divino Pai. Porém, muitos seres humanos acreditam que isso quer dizer que nosso corpo físico se parece com Deus, mas não é assim. Deus, o grande Pai do universo, é a mais forte e bela forma que existe no universo. Ele é luz, uma luz superior a qualquer outra luz. Muitas tribos indígenas e povos da antiguidade adoravam o Sol e o consideravam o Criador, pois no passado os grandes feiticeiros e sacerdotes se comunicavam com uma luz muito forte e bela e muitos acreditavam ser o Sol. Mas o grande Pai ainda é muito maior que o Sol, que é apenas uma fagulha de seu corpo. Como luz perfeita e absoluta, Deus liberou uma infinidade de micropartículas de seu próprio corpo, que é exatamente o que chamamos de espíritos, que é o que somos, filhos dele. Ele os criou independentes, livres, puros e de uma forma já inteligente. Usando esse princípio, o grande Pai criou os espíritos. Esses iriam habitar as primeiras casas ou planetas que já se encontravam semi-prontas, e a partir de então, ele iria nos acompanhando para saber como éramos e como agiríamos fora do corpus universalis, a unidade ou fonte, já que agora estávamos separados da matriz. Devemos lembrar que o grande Pai nos deu liberdade e nos deixou livres para agir da maneira como desejássemos. É como se ele tivesse tirado de nós a experiência e responsabilidade que ele tem. E com isso, nos passou a obrigação de construirmos o restante do que faltava no universo. Não foi bem uma obrigação, foi um presente, pois na verdade, ele queria saber como e quanto tempo levaria
para evoluirmos até o que fomos quando fazíamos parte de seu corpo celeste. É exatamente por essas razões que Deus não vê diferenças em nós. Por isso é que somos iguais perante Ele, já que todos temos o fio de luz que veio dele, e isso é uma das coisas inalteráveis, imutáveis, que jamais se pode transferir ou trocar. Todo espírito só encontra a vida na luz divina do Grande Pai. Ninguém foi criado ou feito sem a sua autorização. Além da vida, o Pai nos deu liberdade e amor, pois Deus é amor. O tamanho original de cada espírito é praticamente o mesmo do tamanho de um átomo. Porém, a intensidade de sua luz depende somente de sua evolução. O espírito originalmente foi criado puro e perfeito, mas a partir do momento em que Deus lhe deu liberdade para ele agir de acordo com seus sentimentos e razões, ele não perdeu sua perfeição, apenas foi desafiado a evoluir para uma intensidade maior de luz. Vamos explicar isso com mais clareza. Se éramos um pequeno, microscópico átomo, nossa luz era tão pequena que só podíamos ser vistos se estivéssemos agrupados e AOS milhares, para chegarmos a ser tão fortes quanto uma lâmpada. Então, nada mais natural que aprendêssemos a evoluir essa luz. Para isso, precisávamos desenvolver e descobrir nossas capacidades. Sendo assim, teríamos que descobrir o caminho dessa evolução. Como o espírito não sente dor, sono, frio, fome ou sede, ele então precisava passar por outras sensações, e essas sensações só viriam com um corpo que limitasse o espírito a passar por inúmeras transformações, e dessa maneira começou então a jornada do espírito pelo então chamado caminho da evolução. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigada por assistir.